Olá amigo, olá amiga, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Salles Pereira, o que falta ser dito. Hoje vou falar uma coisa para você. Com certeza já mentiram hoje para você. Hoje mesmo mentiram para você. E eu vou contar a história de uma pessoa que mentiram gravemente. Mentiras que prejudicaram muito a vida dessa pessoa. Mas antes de eu contar como que isso aconteceu, os impactos e os desdobramentos de tudo isso na vida dessa pessoa, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, tá ok? Dá um like aí para me ajudar e com certeza esse vídeo vai poder ir mais longe por conta dessa ajuda que você está me dando. Então vamos lá. Hoje eu vou contar a história de um jovem do período de 17 anos até o período de 30 anos de maneira bem resumida. O nome dele era José. Ele viveu há muitos mil anos atrás. E o relato da história dele é que ele era um filho de uma família com 12 filhos. O nome do pai dele era Jacó. E Jacó tinha todos esses filhos e tinha um filho que era o preferido do pai, que era justamente José. E José recebeu, por conta de ser o filho preferido, um presente muito especial, que era uma roupa, uma túnica, que na época em que eles viviam era como se fosse praticamente um documento de identidade deles. E ele recebeu essa túnica toda especial e os outros irmãos não receberam. Então adivinha o que aconteceu? Os irmãos ficaram com inveja, os irmãos ficaram com ciúmes daquele irmão chamado José, que era o irmão mais novo deles. E aqui eu já paro para comentar com você se isso não é realmente algo comum de acontecer, as pessoas sentirem inveja de você por coisas que você nem tem controle, que você às vezes ganha um presente, às vezes você ganha um elogio e as pessoas começam a se inflamar, começam a sentir coisas ruins dentro delas, porque aquilo que elas estão vendo que é seu, elas queriam que fosse delas. E aqui eu gostaria de dizer para você que isso vai acontecer na sua vida, é normal, quer dizer, é comum, normal não deveria ser, mas é comum acontecer. E você não deve em momento algum se paralisar por conta disso, deixar de viver a sua vida, deixar de viver os seus planos, deixar de viver os seus sonhos, as suas metas e os seus objetivos, ok? Essa é a primeira lição que nós temos aqui dessa história de José. Na sequência da história, depois dele ganhar esse presente, ele teve um sonho em que ele via uma plantação de trigo, feixes de trigo colhidos separados, e ele via 12 feixes de trigo, 11 se curvavam diante de um feixe de trigo, que representava ele. E ele contou esse sonho de uma maneira inocente. Sonhei com tal coisa, e aquele sentimento de ciúmes foi inflamando ainda mais dentro dos irmãos. Passado alguns dias, pouco tempo, o relato diz que foi pouco tempo, houve um segundo sonho, e nesse sonho ele vê o sol, a lua, 11 estrelas, e ele no centro sendo homenageado por esses elementos da astrologia, vamos dizer assim. Da astrologia não, do sistema solar. E então ele conta esse sonho para toda a sua família e todos ficam indignados, inclusive o pai e a mãe, como se fossem o sol e a lua, espantados, dizendo: quer dizer então que nós vamos adorar a você, nós vamos nos ajoelhar diante de você, você será o nosso rei? Essa era a pergunta. E assim ficou a história do segundo sonho. Então veja só, até mesmo o seu pai, até mesmo a sua mãe vai ter momentos da sua vida que vão questionar os seus sonhos, aquilo que você quer viver, aquilo que você pretende viver, aquilo que está planejado, aquilo que está predestinado, aquilo que é o seu propósito de vida. Muitas pessoas vão questionar, principalmente as pessoas mais íntimas. Olha só que coisa interessante. Depois disso, um dia os irmãos estavam pastoreando ovelhas. O Jacó tinha muitos rebanhos, seus filhos cuidavam desses rebanhos.
E José um dia foi ao encontro desses irmãos para levar para eles algumas coisas. E quando eles viram o irmão chegando, eles falaram: olha lá, agora é uma oportunidade, nós vamos nos livrar de José. Olha só como que um sentimento, uma emoção que não é madura, que não é controlada, pode trazer desdobramentos gravíssimos. E então eles foram na direção de José, avançaram sobre ele, e um dos irmãos ali ainda conseguiu dar uma acalmada na situação e jogaram ele dentro de um poço e deixaram lá. A ideia desse irmão que tentou salvar era que eles se acalmassem e depois ele pudesse soltar o irmão José. Mas não deu tempo. Aí então foi passando uma caravana próximo deles com um outro povo chamado ismaelitas. E esse povo, eles compravam escravos, e então eles tiveram uma ideia: não vamos matar José, vamos vender ele e ainda pegar o dinheiro. E daí nós vamos mentir para o nosso pai. Nós pegamos essa roupa que o pai deu para ele, manchamos de sangue e falamos que uma fera selvagem pegou ele e matou. E assim fizeram, venderam o José e apresentaram ao pai os restos da roupa ensanguentada. E aí eu falo para você, a mentira, lembra que eu comecei esse vídeo falando para você, a mentira sempre vai acontecer, sempre, em todo momento tem alguém mentindo para você. E nesse momento, os próprios filhos de Jacó, eles apresentaram uma mentira para o próprio pai, que cuidava dele, que os abençoava. Mas a história de Jacó era um senhorzinho muito bonzinho, Deus já tinha feito grandes obras na vida dele, mas lá atrás Jacó tinha feito muita coisa errada, ele tinha mentido muito, o próprio nome dele era um nome que tinha um significado de mentira, de mentiroso, e ele então teve que colher aquilo que ele plantou. Então aqui fica mais uma lição interessante da história. Pessoas vão mentir para você, e se um dia você mentiu, por mais que você não minta mais, um dia vai chegar as consequências dessas mentiras. Se você mentiu na frente do teu filho, se você mentiu na frente do teu funcionário, se você mentiu na frente da sua esposa, isso uma hora vai voltar para você. Então, nós devemos sempre buscar andar em verdade, sempre dizer aquilo que é verdade. Por mais que um erro aconteça, é melhor você dizer eu errei do que você mentir, culpar outra pessoa, se vitimizar. E esse é mais um ponto da história da família de José. Chegado no lugar onde ele foi vendido como escravo, ele foi para um grande mercado onde negociava os escravos, e um homem muito importante da época comprou ele. O nome dele era Potifar. Potifar levou José para ser seu escravo, mas ele começou a perceber que José era um homem diferenciado, um jovem muito diferenciado. E ele começou a ver que ele sabia administrar e tudo que ele colocava a mão era abençoado. E então ele colocou todas as coisas da sua casa na responsabilidade de José. Somente na esposa dele que ele não podia tocar. Mas olha só como que a vida é. Justamente aquilo que ele não podia tocar foi aquilo que foi tentar José. A esposa dele começou a olhar para José e começou a admirar José. E José era um homem muito bonito. E então ela quis ter relações com José, ela quis trair o próprio marido com José, mas José tinha princípios, ele aprendeu isso na sua casa, ele aprendeu isso com Jacó. E então, um dia, ela tentou agarrar ele, ele tentou se livrar, na hora que ele tentou se livrar, ela puxou a roupa dele e começou a gritar e começou a mentir. Aí vem mais uma vez uma mentira para prejudicar José. E então, falaram que ele tinha tentado atacar aquela mulher e acreditam, e então Potifar chega e tem que fazer algo. E então José acaba sendo preso. Então veja só, José era de uma família estabilizada, uma família que tinha posses, de repente ele tem a sua vida totalmente transformada, vendido como um escravo, e pior que um escravo agora ele se torna um condenado, um preso. E por lá ele fica muito tempo, até que algumas coisas vão acontecendo e ele se torna o administrador da prisão. O próprio carcereiro viu que ele tinha dom e também entregou e confiou todos os cuidados da prisão para José.
Então José começa a se colocar numa posição melhor. Então, com isso nós aprendemos mais uma lição. Não importa aonde você esteja, sempre dê o seu melhor. Sempre faça o seu melhor. Seja num lugar de honra, seja num lugar de empregado, seja num lugar de condenado, não importa onde você esteja, sempre faça o seu melhor. Isso é muito importante, sempre faça o seu melhor, sempre entregue o melhor resultado, sempre corra atrás da excelência. Esse é mais um aprendizado que nós temos com a vida de José. E passado um tempo, 2 funcionários do rei, do faraó, que era o lugar onde ele estava, era o Egito, o lugar onde ele tinha ido parar. Então, 2 funcionários vêm presos, ficam em investigação e eles sonham, e José tinha a capacidade de interpretar sonhos. Então ele interpreta os sonhos e a interpretação do sonho dos 2 funcionários era que um ia voltar e ia continuar trabalhando normalmente, o outro ia ser morto. E assim aconteceu, e aquele que voltou e continuou a trabalhar ficou em débito com José, que um dia ele deveria voltar lá, contar para o rei, para o faraó, que tinha um homem especial lá que era para tirar ele de lá, mas isso levou aproximadamente mais 2 anos ainda. José teve que esperar e esperou, fazendo sempre aquilo que ele aprendeu a fazer, que era dar o seu melhor, que era fazer o melhor, que era entregar a excelência. E assim, depois de um tempo, o faraó teve um sonho, o famoso sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas secas e das 7 espigas granadas. E então, ninguém consegue interpretar o significado do sonho, e José é chamado, José é lembrado. E aqui nós temos mais uma lição. Não importa o quanto tempo você vai esperar, se você está fazendo aquilo que é certo, se você está cumprindo o seu propósito de vida, uma hora você vai ser chamado, uma hora vão se lembrar de você. E aqui chegou o momento de José ser lembrado. Ele já tinha 30 anos aproximadamente, então 13 anos, 17 anos como um filho numa família próspera, depois 13 anos nos piores lugares, escravo, preso, e agora ele é chamado para interpretar o sonho do rei, e ele consegue interpretar, e o significado é que haveria um tempo de 7 anos de fartura e depois haveria um tempo de 7 anos de seca. E José diz assim para o faraó: você tem que colocar alguma pessoa capacitada para administrar tudo isso, para cuidar de todo o tempo de fartura, porque quando vier o tempo de escassez de alimentos, se não tiver estocado alimentos, o povo certamente morrerá. E foi então que as coisas começaram a mudar na vida de José. Então o faraó chega para ele e diz assim: não existe pessoa melhor para fazer isso, não existe pessoa mais capacitada para gerenciar isso que você me pediu do que você mesmo. E então José é chamado para ser o governador do Egito. Ele só não era maior do que o próprio rei, o faraó, ele era o segundo maior na época em que o Egito era um império mundial. Ele foi de preso ao segundo homem mais importante do planeta da noite para o dia, porque ele estava preparado, porque ele estava esperando, porque ele estava fazendo aquilo que era o melhor, ele estava dando o seu melhor. E então a história acontece exatamente da maneira que ele tinha previsto no sonho, que Deus tinha revelado para ele o significado do sonho. E então, depois de 14 anos, acontece de ele ter o reencontro com os seus irmãos. E os irmãos, passando necessidade, precisam ir lá buscar alimentos, e então ele encontra esses irmãos. E olha que interessante, nesse momento, ele precisa trabalhar as suas emoções. E ele precisa perdoar esses irmãos, e não é algo fácil. Você vê os relatos na história que não é algo fácil. Não é algo fácil de perdoar as pessoas que fazem mal para você. E as pessoas mais próximas são as pessoas que traem você. As pessoas conhecidas, as pessoas que são do seu convívio geral, elas são pessoas que decepcionam você, mas as pessoas íntimas, o pai, a mãe, a esposa, os filhos, os irmãos, eles não decepcionam, eles nos traem, porque são pessoas de confiança. Mas ele consegue vencer
a vingança, o desejo de se vingar. E então ele salva toda a sua família, ele salva toda a humanidade, todas as pessoas que viviam naquela época, todas as pessoas que estavam ali dependendo daquele império foram salvas porque José cumpriu o seu propósito. E aqui eu encerro com você dizendo a coisa mais importante. José fez tudo o que fez porque tinha princípios, mas também fez tudo o que fez porque ele tinha um propósito claro e definido. Lembra do sonho? Lembra quando Deus revelou o sonho para ele? Que os irmãos iam ter ele como um rei? Depois teve um segundo sonho confirmando? Um sonho e uma confirmação. Quando tem a confirmação, não tem o que pare. Então ele tinha certeza de qual era o propósito da vida dele, que era ser um governante. E desde então ele sempre se propôs a ser o melhor líder possível. E você sempre vai ser um líder. Se você não for o líder de uma equipe, se você não for o líder da sua casa, o líder da sua família, você é o líder de você mesmo. Você jogando um lixo no seu prédio, na lixeira, você está liderando, a pessoa está olhando o que você está consumindo, você está influenciando aquela pessoa. A todo momento nós estamos influenciando as pessoas. Por isso eu digo, para que você possa ser uma boa influência, para que você consiga exercer esse papel de uma maneira bastante bondosa, com bastante excelência, você precisa saber qual é o seu propósito. E se você souber qual é o seu propósito, você precisa viver esse propósito. E por isso eu vou fazer um convite para você. Nós estamos já divulgando há algum tempo que no dia 17 de março, um domingo, será transmitido o primeiro episódio de uma série de 7 episódios da temporada Por que Você Está Aqui. Então aproveite, faça planos de estar ali, de aproveitar essa transmissão ao vivo, que você possa entrar ali agora no canal do YouTube, procurar ali onde que está a opção de transmissões ao vivo, você vai encontrar lá já o vídeo em espera, você pode colocar o sininho para ser notificado. E com certeza você vai ser muito abençoado, assim como José foi abençoado. E você vai deixar um legado atrás de você. Você vai deixar um legado, você vai um dia morrer, um dia você vai embora, ninguém vive para sempre. Mas você vai deixar um legado, você vai deixar coisas boas. Então esse é o meu convite para você, para que você reflita em todos esses pontos e tome essa decisão agora, de se inscrever no canal e abrir as notificações desse primeiro episódio do dia 17 de março de 2024. Te espero lá, tenha uma semana abençoada e te espero na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, no canal O Que Falta Ser Dito.